Oi, gente, eu sou Estela, sou professora residente do programa da Residência Pedagógica e hoje eu e o João vamos dar uma aula para vocês sobre angiospermas. Mas essa aula foi montada por mim, pelo João, pelo Gustavo, pela Bia e pela Milena. Hoje eu e o João vamos falar um pouquinho sobre angiospermas nesse vídeo. Para falar das características, antes eu vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra. A palavra angiosperma vem do grego, e angion significa bolsa, receptáculo ou vaso, né? E esperma significa semente. Então, sabe aquela história que quando você é pequeno, seus pais te contam de que o papai plantou uma sementinha na mamãe? Enfim, de certa forma não está errado pela etimologia da palavra, porque esperma significa semente. E dessa forma, são reproduzidas também as angiospermas. Então, super legal saber disso. As características das angiospermas é que elas compõem o maior número de espécies do planeta, né? Entre 250 mil e 400 mil espécies. E elas são as plantas que ocupam o maior número de hábitats. Elas estão presentes tanto no solo quanto na água, seja em água doce ou água salgada, por exemplo. E uma coisa que a gente sempre vê, vocês vão se deparar caso vocês pesquisem um pouco mais a fundo, é que alguns professores, alguns sites falam sobre as angiospermas serem mais evoluídas. Não é correto falar isso, porque todos os grupos que existem hoje, eles são evoluídos, mas a gente pode dizer que as características dessas angiospermas, elas são mais complexas que as de outros grupos, por exemplo, mas mais evoluídos não, porque todas são evoluídas o suficientes para existir. E continuando as características, né? Elas possuem uma grande variedade de tamanhos entre as espécies. Tem umas que têm 1 milímetro e outras que atingem 110 metros de altura. Elas também possuem características exclusivas, né, dos outros grupos, por exemplo. As sementes delas são protegidas. E essas sementes, elas vão dar origem ao fruto, que também é uma novidade nelas. Esse grupo, as angiospermas, elas possuem flores. Além do mais, elas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, que a gente vai explicar um pouquinho melhor a seguir. Vamos falar um pouco das flores, né? Que são as estruturas mais importantes das angiospermas. Principalmente porque elas estão relacionadas à reprodução sexuada, né? E aí a gente pode dividir, então, a flor inicialmente em 3 partes. A primeira parte, que é a parte onde a flor se prende ao caule, a gente chama de pedúnculo floral. Quando a gente pensa nas flores, a gente sempre vê um conjunto de pétalas modificadas, né? Que elas são verdinhas e elas ficam embaixo, assim. E essa estrutura tem um nome chamado de sépalas. Um conjunto de sépalas forma o cálice. Agora a gente vai falar sobre as pétalas, que são essas folhas estéreis, só que elas são coloridas, né? Elas geralmente têm um cheiro. Essa é a parte que atrai o polinizador. E o conjunto de pétalas é o chamado de corola. Continuando, a gente conversando sobre as flores, né? Tem algumas flores de angiospermas que apresentam as duas estruturas. A estrutura masculina, que é o androceu, e a parte feminina, que é o gineceu. Mas também tem espécies que ou só tem o androceu ou só tem o gineceu. Depende da espécie de angiosperma. Mas dentro da estrutura a estrutura masculina, a gente tem, ela é dividida em 2 partes, né? Que formam o estame. O estame ele é formado pela antera, que é a partezinha de cima, e o filete. Agora, o gineceu, que é a parte feminina, ela é formada pelo estigma e pelo estilete. E eles dois, o estigma e o estilete, e o ovário embaixo, né? Eles formam os carpelos. Os botânicos, eles
acharam uma forma interessante de dividir as angiospermas, né? Eles classificaram a partir da quantidade de cotilédones. O que é o cotilédone? O cotilédone, ele é uma estrutura na semente que inicialmente ela é feita de reserva de nutriente e depois, quando a planta já tiver germinado, né, já tiver formado aquelas folhinhas, essas folhinhas são o cotilédone. O cotilédone, ele vai dar origem a essas duas folhas, né, ou uma folha só, né, dependendo. Se for uma dicotiledônia, vai formar duas folhinhas primordiais, e se for monocotiledônia, vai formar uma folhinha só. Então, né, eu já disse a resposta, né, que dicotiledônia quer dizer que tem dois cotilédones e mono quer dizer que tem um cotilédone. E aí a gente tem aqui um exemplo, né, de cotiledônia, que é o feijãozinho, e um exemplo de monocotiledônia, que é o milho. Essa classificação entre monocotiledônia e dicotiledônia, ela vai influenciar tão fortemente na estrutura como um todo, né, da planta. Se a planta for monocotiledônia, o formato da folha ela é mais alongado, né, e as nervuras elas são paralelas. Agora, quando a folha de uma dicotiledônia, ela vai ser mais larga, né, do que comprida, né, em relação às monocotiledôneas. E aí as nervuras elas vão ser ramificadas. Ser monocotiledônea ou dicotiledônea influencia também nas raízes. Se você tem uma monocotiledônea, o sistema radicular ele é fasciculado. Ele não tem um eixo principal. É um monte de raízes misturadas, assim, é meio confuso. Agora, se for uma dicotiledônia, o sistema radicular ele é ramificado. Você encontra um eixo principal e desse eixo saem ramificações. Outra estrutura também que é diferente nas monocotiledôneas e dicotiledôneas é a flor. Quando você tem uma flor de monocotiledônea, elas são flores trímeras, né? O número de pétalas e sépalas é múltiplo de 3. Agora, quando você tem uma dicotiledônia, o número de pétalas e sépalas de uma flor são múltiplos de 2 ou de 5. Bom, outra coisa que é diferente nas monocotiledôneas e dicotiledôneas é que nos frutos, né? Que o número de lojas nas monocotiledôneas são múltiplos de 3. Lojas, gente, são esses locais onde a gente encontra as sementes, tá? E nas dicotiledôneas, as lojas são múltiplas de 2 ou de 5. Vamos lá, gente. Vamos começar agora falando sobre o ciclo de vida das angiospermas. Lembrando aqui que a flor tem uma parte feminina e uma parte masculina. Vamos começar falando sobre a parte masculina, né? Na antera. E na antera tem os microsporângios, onde são formados os esporos N por meiose. Lá acontece o desenvolvimento endospórico dos gametófitos, aliás, do gametófito masculino, né? E isso vai dar origem aos grãos de pólen. Na parte feminina, no óvulo, lá tem os megasporângios, que também vão sofrer meiose e vão dar origem, na verdade, a 4 células N, não só uma, né, como na antera. E dessas quatro células N nos óvulos, 3 vão degenerar e uma vai dar origem aos megásporos funcionais, ao megásporo funcional. Cada grão de pólen, né, que contém o gametófito masculino, tem duas células, né? A célula
vegetativa e a célula generativa. Quando o grão de pólen ele cai no estigma, isso quer dizer que vai acontecer a germinação. A partir daí vai acontecer a germinação. Quando isso acontece, o estigma ele umedece o grão de pólen e aí vai acontecer uma coisa chamada formação do tubo polínico, né? Esse tubo polínico ele vai penetrar o estigma e vai crescer em direção ao óvulo. E quando isso acontece, quando isso acabar de acontecer, né, vai acontecer uma dupla fecundação, porque vai ser formado um zigoto 2N e um núcleo 3N. Tá, gente, mas como assim, né? Vai formar um zigoto 2N e um núcleo 3N? Porque vai acontecer esse processo de dupla fecundação. Como assim? Um gameta masculino vai se unir à osfera, vai fecundar a osfera, né? Dando origem ao zigoto 2N, e um outro gameta ele vai se unir aos núcleos polares e vai dar origem ao endosperma, que é 3N. Esse endosperma é uma reserva nutritiva para a semente muito importante, porque é com ela que a planta vai começar a se desenvolver, né? Vai começar a ter uma raiz primordial, um caule primordial, as folhas primordiais, né? E essa estrutura toda, ela precisa existir para para ela começar a fazer a fotossíntese e sim, de fato, começar a crescer, né? Bom, eu sei que eu falei muita coisa, né? Mas eu vou continuar de um jeito de pequenos passos a partir de agora, tá? Eu vou continuar nos slides explicando o ciclo de vida das angiospermas. Tá, ficou muito confuso, né? Aquela imagem, muita informação. Mas vamos lá, vamos dividir. Na parte masculina, que é a parte das anteras, né? Você tem a formação dos esporos por meio de meiose. Esse esporo ele é composto por uma célula e um revestimento rígido, né? Essas células, né? A partir desse esporo vão ser formadas duas células, a célula vegetativa e a célula geradora. Esse conjunto dessas células mais esse revestimento é o chamado de grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo. Agora na parte feminina, né? No aparelho feminino da planta, você tem que cada esporângio ele é protegido por um tegumento. E esse conjunto é o óvulo, beleza. Agora, no óvulo, né, nessa parte feminina, você tem a formação de um esporo, e esse esporo, por meio de meiose, origina o gametófito feminino. Ele é formado por 8 células, sendo uma osfera e as outras duas os núcleos polares. Quando acontece a polinização, né, que é o grão de pólen se fixando no estigma, esse grão de pólen, quando ele é umedecido pelo estigma, ele forma um tubo polínico que vai penetrar o estilete até o óvulo. Depois que o grão de pólen ele se fixa lá no estigma, o núcleo dele, o núcleo da célula vegetativa vai se degenerar e o da célula geradora vai sofrer mitose. Então ele vai dar origem a dois núcleos espermáticos. Então a gente pode dizer que o túbulo polínico ele corresponde ao gametófito masculino maduro. Quando esse túbulo polínico ele atinge o óvulo, um desses núcleos espermáticos vai fecundar a osfera, dando origem ao zigoto diploide. O outro núcleo ele vai fundir-se aos dois núcleos polares do que tem no óvulo. Então, vai dar origem ao núcleo triploide. E é por isso que a gente fala que vai acontecer a dupla fecundação. Porque um vai ser o zigoto, né? Que vai dar origem a esse embrião, que em seguida vai ser um organismo diploide, que vai ser essa planta, né? Agora, o núcleo triploide ele vai dar origem ao endosperma e depois o albúmen,
que é o material nutritivo, né, que vai dar origem, que vai ser utilizado, na verdade, pelo embrião para crescer. Esse desenvolvimento, né, do embrião, do endosperma e das demais partes do óvulo vão formar a semente. Quando acontece a fecundação, as paredes do óvulo, elas vão se desenvolver formando o pericarpo. E aí, o que quer dizer, né? Que o fruto, ele consiste de duas partes, então, da semente e desse pericarpo. E agora, sobre a morfologia da raiz das angiospermas, a gente pode falar que essa raiz ela é dividida em várias zonas. A zona de ramificação, que é a zona inteira, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre essa zona. Por exemplo, a zona pilífera, que é a zona onde ocorre a absorção de água e de sais minerais. Já a zona lisa, ou zona de alongamento, ela é a região principal de crescimento da raiz em comprimento, né? A zona meristemática, ela é constituída por tecido meristemático, um tecido cujas células elas possuem grande capacidade de divisão por mitose, ou seja, vai ajudar a célula a crescer. É essa parte que faz com que a célula cresça, a raiz cresça, a planta cresça. E a coifa, ela é um órgão, uma região que protege a região meristemática, que vai proteger essa zona onde as células vão se desenvolver e crescer. Ainda falando sobre as raízes, a gente pode falar que existem vários tipos de raízes, né? Elas podem ser subterrâneas, aquáticas, aéreas, elas são bastante diversas. E existem tipos especiais de raízes, por exemplo, os austórios, que são estruturas presentes em plantas parasitas, né? Elas vão ajudar essa planta a se fixar ao hospedeiro e vai penetrar nos tecidos da planta hospedeira, retirando a seiva. Então, ela vai estar ali fazendo uma relação com a outra planta de uma forma negativa para a outra planta, né? Para ela, vai estar tudo ótimo. As raízes adventícias, que são raízes originadas a partir do caule. Os pneumatóforos, que estão presentes em plantas que ocorrem em solos pobres em oxigênio, crescendo para fora do solo para obter oxigênio do ar. A gente pode encontrar isso, por exemplo, nos mangues, não sei se vocês conhecem, mas são estruturas bastante conhecidas nesse ecossistema. E agora, sobre a morfologia do caule das angiospermas, a gente pode falar que é a parte da planta que vai ligar a raiz às folhas e, de certa forma, serve como sustentação dessa planta. O caule ele pode ser dividido em gema apical, que vai permitir o crescimento em altura dessa planta, e gema axilar, que vai permitir as ramificações. A região do caule que contém as gemas laterais compõe os nós, e o intervalo entre um nó e outro, é chamado de entrenó. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem à direita. E como eu falei, existem 3 tipos de raízes, né? Existem também 3 tipos de caule, que são aquáticos, subterrâneos e aéreos. E a gente vai falar um pouquinho mais a seguir. Os caules do tipo aquático, um super conhecido é a Vitória Régia, eu acho que vocês já viram ou já ouviram falar, existem lendas indígenas sobre, uma planta super legal e o caule dela está em uma disposição aquática. E agora, falando sobre os caules subterrâneos, existem alguns tipos, por exemplo, o tubérculo, o bulbo e o rizoma, são 3 tipos de caule subterrâneo. O tubérculo são aqueles que armazenam substâncias nutritivas. Vocês conhecem com certeza um tipo de caule assim, que é a batata. Quando você está comendo a batata, você está comendo um tubérculo, que é um caule que vai armazenar essa substância nutritiva. O bulbo, que é geralmente redondo, né? E a gente tem como exemplo a cebola, o alho. O rizoma, que são caules que apresentam gemas laterais, ele é um caule que cresce assim mais horizontalmente. E esse caule, ele emite algumas folhas, né? E a gente tem como exemplo a bananeira e o gengibre. Então, na verdade, quando a gente olha para uma bananeira, a gente não tá vendo o caule dela, aquela parte que você não vê, não é o caule, já são as folhas. Por quê? Porque o caule da bananeira tá embaixo da terra. Legal, né?
E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os caules aéreos. A gente tem os tipos eretos, que são aqueles que crescem perpendicularmente ao chão, são os mais comuns. Os rastejantes, que são estruturas finas e longas que crescem sobre o solo, por exemplo, o morango. E os volúveis, que são estruturas finas e longas, mas que crescem enroladas nos mais variados tipos de suporte, por exemplo, o chuchu. E agora, falando sobre as folhas, né? A função básica das folhas é fazer a fotossíntese e também auxiliar na transpiração da planta. Essas folhas, elas vão possuir 3 partes, que é o limbo, o pecíolo e a bainha. O limbo, ela é a parte achatada e verde das folhas, então aquela parte da estrutura achatada das folhas. O pecíolo, ele vai ser a haste que segura o limbo. E a bainha é a parte da folha que envolve o caule. Então, é a parte que está mais ligada ao caule, a gente conhece como bainha. As folhas, elas podem ser classificadas de várias maneiras, e uma delas é sobre elas serem compostas ou simples. Por exemplo, aqui na folha composta, a gente vai ter os folíolos, vai ter um pecíolo principal de onde saem esses folíolos, mas na simples não, é um pecíolo que carrega uma folha, um limbo, né? Inteiro, não tem uma subdivisão. E ainda sobre morfologia, só que agora do fruto, né? A gente vai falar sobre a origem desse fruto e composição dele. O fruto, quando a gente está falando de fruto em botânica, a gente está falando sobre o desenvolvimento do ovário de uma flor. Então, tudo que se desenvolve do ovário de uma flor é um fruto, independente se a gente vai comer aquilo ou não. Aquilo é um fruto para a botânica. Os frutos, eles são constituídos pela semente e pelo pericarpo. E esse pericarpo, ele se divide em 3 partes. A parte externa, que a gente chama de epicarpo, a parte intermediária, que a gente chama de mesocarpo, e a parte interna, que a gente conhece como endocarpo. E a semente também, ela tem suas subdivisões, por exemplo, endosperma, embrião e tegumento. Os frutos, eles são classificados em carnosos ou secos. Os frutos secos, eles vão apresentar o pericarpo seco, ou seja, não é suculento, não tem sumo. E eles podem se abrir espontaneamente quando as sementes estão maduras. E alguns exemplos de frutos secos são o feijão, os aquênios do morango e as sâmaras. Mas os morangos eu vou explicar depois, vocês vão entender. As sâmaras são essas estruturazinhas aqui à esquerda, e elas se abrem, se soltam, se desprendem, e elas voam em direção a qualquer lugar que o vento levar. E aqui embaixo temos uma leguminosa, que também pode se abrir quando os frutos estão maduros, e dessa forma dispersar suas sementes. Já os frutos carnosos, eles são aqueles que têm o pericarpo suculento, né? São classificados de 2 tipos, a drupa ou a baga. Drupa é quando só tem uma semente unida ao endocarpo, por exemplo, o abacate aqui na esquerda. Já a baga é um tipo de fruto carnoso também, mas é uma classificação para frutos que possuem várias sementes, como, por exemplo, a laranja. Lembra que eu falei para vocês sobre os aquênios do morango? Então, eu falei que eram frutos secos, mas como assim? O morango não é um fruto carnoso? Então, o morango, na verdade, essa estrutura que a gente come, essa estrutura suculenta, ela não é o fruto. O fruto são esses pontinhos pequenininhos que tem no morango. Dentro essas estruturas pequenininhas, pontilhadas, a gente chama de aquênios. E nesses aquênios a gente encontra sementes. Então, o fruto são esses aquêniozinhos aí. A parte suculenta não é o fruto verdadeiro. Outro exemplo disso, desses pseudofrutos que a gente conhece, são os cajus. Por quê? Esse aqui é o cajuzinho do cerrado, é super famoso também, né? Porque quando a gente fala de pseudofrutos, são aqueles frutos falsos, que a gente olha e fala, o fruto é aquela parte suculenta, mas não é. E existem vários exemplos disso. O cajuzinho aqui é outro, porque essa parte que a gente come, essa parte carnosa, suculenta, ela não é o fruto. O fruto, na verdade, ele é a castanha desse caju. E a gente come também, mas geralmente a gente nem pensa que ali que é o fruto, né?
passa uma parte muito importante que é sobre a dispersão de semente, né? Que é essa distribuição ou colonização pelas plantas, né? E esse movimento ele pode ser feito pelos animais, né? Quando o animal vai lá e pega, come uma frutinha, né? E aí dispersa a semente, né? E quando isso acontece é chamado de zoocoria. Agora, quando esse movimento ele é feito pelo vento, né? O vento vai lá e bate na semente e faz ela voar, é chamado de anemocoria. Quando é feito pela água, é chamada de hidrocoria. E quando a própria planta faz essa dispersão, é chamada de autodispersão ou autocoria. As espermas, elas são muito importantes por muitos motivos, mas a gente listou aqui alguns, né? Primeiro porque elas são um importante recurso alimentar, né? Não só para os humanos, mas por toda a cadeia trófica. Inclusive esse é o segundo item do nosso slide aqui, porque as plantas são a base alimentar, né, da cadeia trófica. Elas são importantes também por causa da polinização. Esse grupo também ele é usado para produtos farmacêuticos e cosméticos. A gente utiliza as angiospermas também por causa da madeira e também por causa da ornamentação. Na maior parte dos jardins, né, a gente só usa bastante espécies de angiospermas. Quantas espécies que vocês observam no dia a dia são angiospermas? Vocês já pararam para pensar? E vocês notam todas as angiospermas do dia a dia? Será? E uma coisa muito legal de se ressaltar são as gramíneas, porque a gente sempre pensa em angiosperma depois de ter uma aula dessa, e a gente sempre pensa em plantas grandes, em árvores, ou mesmo em flores que são mais comuns. Mas as gramíneas também são angiospermas. Elas estão presentes em todo o mundo e em diferentes tipos de ecossistemas, como nos desertos, em ambientes terrestres, marinhos, e elas são muito abundantes também. As gramíneas têm processos importantíssimos contendo erosões, né? Porque quando elas estão no solo, a água ela não cai diretamente na terra e assim ela evita desmoronamento, enfim. E algumas áreas do cerrado, por exemplo, essas gramíneas são a maioria das populações, né? Não tem tantos arbustos e árvores, mas essas gramíneas estão presentes e elas estão fazendo um papel ecológico importante, mesmo elas não sendo árvores grandes, por exemplo, mesmo elas sendo apenas capins, né, como são comumente conhecidas. Além do mais, essas gramíneas elas são super importantes para a alimentação dos seres humanos, né? Elas são importantíssimas porque elas estão no prato no dia a dia de grande parte de vocês, como por exemplo arroz, né? Ou por exemplo milho, aveia, a cana-de-açúcar. Então, são angiospermas super importantes e que muitas vezes a gente não associa, né? Mas é isso, é super legal de refletir nisso também. Bom, essas foram as referências que a gente usou para montar a aula, e inclusive das imagens também e do conteúdo. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho importante, tá? Bom, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vejam de novo. Se cuidem, se hidratem. Bons estudos.